há 120 anos, Vila Praia de Âncora, como todas as localidades, de uma forma geral, careciam praticamente tudo. E o progresso era operacionalizado em função daquilo que fossem as dinâmicas das pessoas. E nós, felizmente, em Vila Praia de Âncora, tivemos connosco um conjunto de pessoas, uns naturais, outros que residiam temporariamente em Vila Praia de Âncora, e procuraram fazer com que os ideais democráticos e republicanos pudessem ser trazidos ao cotidiano da nossa, ou das vidas dessa época. Essas pessoas que abraçaram este movimento do Val de Âncora, ligados à loja maçónica, uma loja maçónica, pensaram o progresso da nossa terra. Deixo só nota do papel desempenhado por uma das pessoas, o Dr. Ramos Pereira. E essa parte é aquilo que nós devemos trazer hoje aqui à colação, porque determinou tudo aquilo que foi o progresso desta terra no futuro. Designadamente, a elevação à vila, alguns anos depois, a construção do quartel dos bombeiros, e os bombeiros como grande instituição que ainda hoje, que hoje e sempre havemos de ter como referência, tendo como dinamizadores a gente que esteve envolvida neste processo. Discutia-se muito também a educação e os passos que era preciso dar no sentido da educação da população desta terra. Isto é uma história da maçonaria de há 100 anos, mas não nos move nenhum tipo de sentimento ou objetivo prosélito, mas, obviamente, também queríamos desmistificar uma certa imagem que a maçonaria, uma imagem negativa, uma certa lenda negra à volta da maçonaria, absurda, que aliás nos últimos tempos tem sido reforçada de uma maneira ainda mais absurda, com coisas, enfim, do nosso presente e que todos conhecem. E aqui não é difícil desmistificar essa imagem negativa da maçonaria com a história desta loja. Porque foram verdadeiramente homens bons que a constituíram há 100 anos, homens bons, que queriam, além dos grandes ideais da maçonaria, queriam o progresso da sua terra e lutavam por ele das formas possíveis, politicamente, no mundo profano, como dizem os maçons, e depois também através da maçonaria e das influências e das possibilidades que a maçonaria oferecia. Mas estudando bem o espólio desta loja e a documentação e as atas e a correspondência, percebe-se que o grande objetivo destes homens era realmente nobre. E, portanto, isso também tornou-se importante à medida que a investigação ia avançando. Só muito brevemente, então, houve um primeiro triângulo em 1903, filial da Fraternidade em Viana do Castelo, onde o Dr. Luís Inocêncio Ramos Pereira teve um papel, sem dúvida, fundamental. Ainda eram todos muito jovens, depois das coisas também aconteceram outras coisas. Esse triângulo teve uma vida muito efêmera e em 1905 a própria loja-mãe, a Fraternidade, também teve problemas graves na altura e, portanto, depois as coisas só ressurgiram, até porque também era o mais fácil, convenhamos, depois da implantação da República. E aí há um primeiro triângulo em 1914, mas já com o objetivo claro de formar uma loja, logo a seguir, que teria, enfim, tinha que ter algumas condições, nomeadamente o número de membros. Tinha que ter 7 irmãos, pelo menos. Enfim, a partir daí, logo no ano seguinte, consegue-se, em 1915, forma-se então a loja Vedeta do Norte, que vai ter uma vida cheia, de 14 anos. Ela é curta, enfim, mas tem que ver que em 1929, quando a loja abate colunas, as condições políticas eram outra vez muito complicadas. E esta loja teve momentos muito difíceis, sobretudo naquela época do final do sidonismo e da monarquia do Norte. Fazer política na altura era bem mais duro e complicado do que é hoje, não tenham dúvidas disso. Era muito mais perigoso. E essas lojas, como outras lojas, como o próprio Palácio Maçónico em Lisboa, tiveram enormes dificuldades nessa altura. Muitos destes membros desta loja foram presos, foram homicidados, e portanto não era fácil ser maçom em Vila Praia de Âncora e no país nesses anos, nesse final de 1918 e princípio de 19, foi realmente extremamente complicado. A loja sobreviveu a esses acontecimentos algo dramáticos,
mas enfim, como está escrito no livro catálogo, nunca mais voltou a ser a mesma, mas enfim, aguentou-se até 1929 e, como sabem, depois a maçonaria acabaria por ser proibida em 1935. Como poderão ver no livro, o meu pai fez parte da loja maçónica e teve um papel de algum relevo na parte final. Ele nunca me falou, quer na maçonaria, quer na existência do arquivo. Ele faleceu em 72, com 80 anos, mas nunca me referiu isso. Eu atribuo o facto à confidencialidade que na época rodeava a maçonaria e também às circunstâncias de perseguição que havia em relação à maçonaria na época. Eu creio que a circunstância de ele ter dado tanta confidencialidade ao facto talvez tenha contribuído ou colaborado na preservação do arquivo. Eu sabia que havia umas caixas, ainda lá estão em casa, umas caixas metálicas onde havia papéis, não sabia mais nada. Após a sua morte, havia lá documentos importantes. E já contei isso a várias das pessoas presentes, mas documentos que eram guardados em épocas em que se admitia que a polícia pudesse intervir lá em casa, que eram guardados nos jazigos da família no cemitério de Pedrógão Pequeno. As caixas metálicas recolhiam ao cemitério e só iam ser retiradas, só voltavam à nossa casa no momento em que as coisas acalmavam. Verão que são coisas interessantes e são numerosas. O Dr. Paulo Bento fotografou-as, recolheu-as neste DVD, e isto é indiscutivelmente um marco importante para a história de Vila Praia de Âncora. Doutor? Muito obrigado. A história da maçonaria fala por si. É uma história, como disse há pouco, de combate permanente pela liberdade e pela democracia, com um papel absolutamente central para falar apenas de Portugal em momentos fundamentais da nossa história, como a Revolução Liberal, como a implantação da República, como o combate à ditadura, como a criação e a implementação de projetos sociais fundamentais, de que o exemplo mais evidente é o Serviço Nacional de Saúde. Mas nenhuma organização, nenhuma instituição se pode alimentar permanentemente da sua história e do seu passado. Tem que permanentemente encontrar os mecanismos para, no presente e no futuro, interagir com a sociedade e garantir uma sã relação com a sociedade, de tal forma que a sociedade perceba de uma forma clara e evidente a sua natureza, o seu papel, aquilo que faz, aquilo que significa do ponto de vista da intervenção social. E por isso mesmo esta iniciativa é para nós uma iniciativa fundamental e que, aliás, se insere numa estratégia mais abrangente e, de alguma forma, também mais recente que o Grande Oriente Lusitano em particular e a maçonaria portuguesa em geral têm vindo a implementar, de maior abertura à sociedade e de implementação de uma estratégia de comunicação, também ela mais eficaz e também ela mais evidente. Isto porque, se é verdade que nós temos em Portugal, como noutros países da Europa, uma longa tradição de anti-maçonismo, e se é verdade que essa longa tradição de anti-maçonismo pode explicar muitas das dúvidas sobre o nosso papel e sobre a nossa história, não deixa igualmente de ser verdade que a própria maçonaria e as próprias obediências, a começar pelo Grande Oriente Lusitano, que é a mais antiga obediência a trabalhar em Portugal, tem que também assumir a sua cota-parte de responsabilidade na melhoria desta comunicação com a sociedade. E isto faz-se também através de iniciativas deste tipo, em que se demonstra de uma forma evidente e de uma forma clara aquele que é permanentemente o papel de um maçom na sociedade. Ou seja, o seu aperfeiçoamento
pessoal, enquanto instrumento fundamental para o aperfeiçoamento da humanidade. Estes homens, quando vocês começarem a encontrar e a ler aquilo que está neste livro e nestes documentos, são homens que convivem connosco quase todos os dias, nas nossas ruas, na nossa toponímia. E é bom voltarmos a essas ruas com a consciência de que aqueles nomes não são só uma espécie de código postal para encontrarmos o sítio onde pôr a carta. E é bom espreitar para este livro para perceber esta coisa da maçonaria que nos mete sempre muito medo, muito receio, muito secretismo. Acho que é uma primeira abordagem para quem nunca leu nada a propósito desta temática, muito interessante, porque encontramos coisas das mais pequeninas às mais importantes. Tanto a loja olhava para um irmão que acabava de chegar e que precisava de uma colocação, de um emprego para poder sobreviver, quem é que tem, quem pode ajudar aqui ou ali. E recordo a propósito a história de um irmão de Castro Laboreiro que chega e que quer encontrar um emprego numa determinada instituição, creio que ligada à eletricidade. Mas também foram aqueles homens, através da loja, que fizeram ver, num período de enormes dificuldades económicas, onde a fome graçava no Vale e na região a propósito da Primeira Guerra, como vocês sabem, Portugal participou e também as consequências económicas e financeiras foram duríssimas para o nosso povo. Foram eles que bateram o pé, muitas vezes antes das instituições, a dizer o que é que se passava aqui. Foram eles que contribuíram para a mudança. Contribuíram através da civilidade, da sociedade civil, mas também se meteram na política, também combateram os democráticos, também chegaram à Câmara Municipal. Enfim, é uma história que se cose com muito dos nossos dias e eu acho que nós temos que saber sempre um pouco mais. É por isso que entendo sempre que o município deve ir mais longe, apoiando estas edições, estas, outras, que dão conhecimento da nossa história, porque fica, hoje estamos aqui muitos, e pelo menos esta palavra passa a propósito dos nossos concidadãos, que um dia tomaram as vozes e as dores desta população e foram fazendo o seu percurso. Os republicanos de Vila Praia de Âncora deixaram o gene nos seus filhos, nos seus netos. Os democratas de Vila Praia de Âncora ajudaram a combater também a ditadura, foram parte fundamental da emergência da democracia em Portugal e a vila está hoje aqui.